Havendo número legal, invocando a proteção divina, declaro aberta a sessão e vamos iniciar nossos trabalhos. Aviso que a sessão está sendo transmitida ao vivo. Queria cumprimentar os servidores da casa, público presente, público que nos acompanha via Facebook. Pequeno expediente. Peço à secretária que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 5 de agosto de 2025. Ata da 24ª reunião ordinária do primeiro exercício da 15ª legislatura em 5 de agosto de 2025. Aos 5 dias do mês de agosto de 2025, às 19 horas, a Câmara Municipal de Atalanta reuniu-se em sua 24ª reunião ordinária com a presença dos seguintes vereadores: Alessandra Zanelato Tavares, Carlos Alexandre Voss, Jaime Gutz, Jonas Demarque, Maurício Scheller Júnior, Osni Jochen, Rosane Nunes de Souza, Vanderlei Ferreira e Walter Cives. Verificada a presença legal de vereadores, o presidente, Maurício Scheller Júnior, invocando a proteção divina, declarou aberta a presente reunião e cumprimentou a todos. Após, o presidente solicitou à secretária a leitura da ata da reunião ordinária do dia 15 de julho de 2025, a qual foi submetida ao plenário, sendo aprovada. Em seguida, o presidente solicitou a leitura da indicação número 037 de 2025, do vereador Maurício, que solicita à Secretaria de Saúde para que forneça gratuitamente aos pacientes com diabetes tipo 1, residentes no município de Atalanta, o sensor de monitoramento contínuo de glicose, assim como insumos necessários ao seu funcionamento. Após, foi realizada a leitura da indicação número 038 de 2025, do vereador Vanderlei, que solicita ao setor competente a construção de passarelas na ponte localizada na Rua São José, próximo à borracharia do Jabiraca. Na sequência, passamos às indicações verbais. O vereador Jonas sugeriu ao senhor prefeito para que a comunidade de Dona Luísa seja contemplada com o asfalto através do programa Estrada Boa Rural. O vereador Vanderlei solicitou ao Poder Executivo atenção à comunidade de Alto Dona Luísa com relação às árvores inclinadas, galhos e cipós sobre a via pública, o que representa risco à segurança, principalmente de motociclistas. Dando sequência, passamos à ordem do dia. O presidente dispõe em segunda votação o projeto de lei número 019 de 2025, que prorroga a vigência do Plano Municipal de Educação, aprovado pela lei número 1437 de 2015. O projeto é aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o presidente solicita à secretária que faça a leitura do projeto de lei complementar número 002 de 2025, que institui o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, e dá outras providências. O projeto entra em discussão. Não havendo nada a discutir, passa para a votação nas comissões e é aprovado por todas. Passa a seguir em primeira votação e é aprovado por unanimidade. Dando continuidade, o presidente solicita a leitura do projeto de lei número 021 de 2025, que anula e suplementa dotações orçamentárias e dá outras providências. O projeto entra em discussão. A vereadora Rosane solicitou ao Poder Executivo que, no próximo projeto de suplementação, seja designado um representante do setor para estar presente e esclarecer as dúvidas dos vereadores. Após, passa o projeto para votação nas comissões e é aprovado por todas. Passa a seguir em primeira votação e é aprovado por unanimidade. Em seguida, o presidente solicita à secretária que faça a leitura do projeto de resolução número 001 de 2025, que autoriza a participação de vereadores e servidor da Câmara no Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais, a ser realizado no período de 26 a 29 de agosto de 2025, em Brasília, Distrito Federal, e dá outras providências. O projeto entra em discussão. Não havendo nada a discutir, passa para votação nas comissões e é aprovado por todas. Passa a seguir em votação única e é aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o presidente solicita a leitura da moção número 006 de 2025, de apelo ao diretor-presidente da Casan, para ressarcimento dos valores pagos pelos munícipes de Atalanta, correspondente aos períodos em que o fornecimento de água não atende aos padrões de potabilidade para consumo, sequer servindo aos afazeres domésticos, por ser imprópria à limpeza. A moção entra em discussão. O vereador Carlos Alexandre questionou o vereador Vanderlei sobre a necessidade de cloração da água em poços artesianos, apesar da aparente pureza da água. Relatou que moradores reclamam de danos às roupas e da má qualidade da água tratada.
O vereador Vanderlei respondeu que possui poço próprio com água limpa e utilizável sem tratamento. Criticou a qualidade da água fornecida pela Casan após o tratamento, afirmando que, em alguns dias, ela se torna imprópria até para a limpeza. Defendeu que a companhia deve ressarcir os consumidores prejudicados. O vereador Carlos completou citando o exemplo do poço comunitário no Boa Vista, que sempre forneceu água de boa qualidade, reforçando que a população recorre a poços devido à precariedade do serviço público. Após, passa a moção em votação única e é aprovado por unanimidade. Em seguida, o presidente abriu a palavra livre. Fizeram uso da palavra, seguindo a ordem de inscrição, os vereadores Vanderlei, Alessandra, Osni, Carlos Alexandre e Maurício. Não havendo mais assuntos para se tratar nesta reunião ordinária, o presidente convoca para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 12 de agosto de 2025. E às 20h45, o presidente, sob a proteção de Deus e da lei, declarou encerrada esta reunião, da qual lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente e vereadores. Demais detalhes dessa reunião constam no vídeo disponibilizado na página do Facebook da Câmara. Coloco em discussão a ata, em seguida em aprovação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Do ata como aprovada. Indicações escritas. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Atalanta. Indicação número 039 de 2025. O vereador da bancada do Partido Liberal, PL, que apresente e subscreve, no uso regular de sua função legislativa auxiliar, consoante lhe faculta o artigo 166 do Regimento Interno, propõe que se digne a mesa diretora enviar ofício ao Poder Executivo, indicando que o senhor prefeito estabeleça contato com a Celesc, empresas telefônicas e de internet, no sentido de promover reparos na rede elétrica em frente à residência do senhor Nelson Mai, situada na SC 281, saindo do centro em direção à Vila Grope, Atalanta. Justificativa. Constata-se, ao passar pelo local, que a rede elétrica situada na SC 281, entre o centro de Atalanta e a localidade de Vila Grope, mais precisamente em frente à casa de Nelson Mai, apresenta-se desajustada dos padrões de segurança, seja pelos fios da rede elétrica, seja por cabos telefônicos e de internet, que se encontram soltos e caídos, colocando em risco a população. Destaca-se que os fios se encontram suspensos por meio de escoras, sem a mínima preocupação dos responsáveis em promover os reparos necessários ou as devidas providências, se assim for o caso. Salienta-se que os reparos solicitados visam corrigir problemas e defeitos em sistemas elétricos, sistema de serviços de telefone ou de internet, dados a devida sustentação aos fios de forma preventiva por meio de inspeções necessárias dos órgãos ou empresas responsáveis. Além disto, busca-se evitar acidentes, como choques elétricos e incêndios advindos de curtos-circuitos, ocasionados por chuvas, tempestades e ventos fortes, necessitando-se de atenção imediata do poder público. Sabe-se que a manutenção das redes elétricas e de outros serviços que utilizam a estrutura destas redes oferece a garantia, confiabilidade e segurança dos serviços prestados. Isso é essencial, pois os elementos críticos da infraestrutura dos serviços públicos devem receber os reparos necessários, pois as redes são responsáveis por receber a energia de usinas geradoras de eletricidade e distribuí-la de forma eficiente para consumidores industriais, comerciais e residenciais do município de Atalanta, além de outros serviços que se utilizam destas estruturas para atender a população. Diante de sinais de desgaste, corrosão e outros problemas visíveis, como é o caso evidenciado, mostra-se indispensável que a manutenção, além de ser imediata, seja constante e ininterrupta, evitando-se a suspensão no fornecimento de energia ou outros serviços, assim como seja garantida a segurança dos cidadãos, em especial as pessoas e veículos que passam pelo local indicado. Desta forma, conforme disposições previstas no artigo 166 do Regimento Interno, após dada ciência aos demais vereadores em plenário desta Casa Legislativa, requer-se que a presente indicação seja encaminhada ao chefe do Poder Executivo Municipal,
para a viabilização do atendimento ao pleito, à luz da justificativa exposta, com cópia ao chefe da Celesc de Rio do Sul, empresa de capital misto, controlada pelo Governo do Estado, detentora da estrutura da rede. Sala das Sessões, 11 de agosto de 2025, vereador Vanderlei Ferreira. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Atalanta, indicação número 040 de 2025. A vereadora da bancada do Partido Liberal PL, que apresente e subscreve, no uso regular de sua função legislativa auxiliar, consoante lhe faculta o artigo 166 do Regimento Interno, propõe que se digne à mesa diretora enviar ofício ao Poder Executivo, indicando que o senhor prefeito determine a realização de estudos para a implantação da Casa da Cidadania no município de Atalanta. Justificativa. O acesso a serviços essenciais como emissão de documentos, orientação jurídica básica, encaminhamento para programas sociais, mediação de conflitos e atendimento às demandas de cidadania é um direito do cidadão, mas nem sempre está disponível de forma acessível, especialmente em municípios pequenos. Atualmente, moradores de Atalanta precisam deslocar-se até cidades vizinhas para acessar serviços simples, gerando custos e dificuldades, principalmente para idosos, pessoas com deficiência, desempregados e famílias em situação de vulnerabilidade. A criação da Casa da Cidadania vai centralizar e facilitar o acesso a serviços de interesse público, ampliando a cidadania e fortalecendo o vínculo entre população e poder público, permitindo de forma mais eficaz a emissão de documentos, assistência jurídica básica, a inclusão social, o acesso às informações e serviços digitais, além de outros serviços como o desenvolvimento associativo e cooperativismo, capacitando os cidadãos atalantenses. Salienta-se também que é primordial no processo de implantação da Casa da Cidadania que se tenha um local apropriado como estrutura física e equipamentos necessários, estabelecendo-se, para tanto, parcerias com o Governo do Estado, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Social e da Segurança Pública, com a Ordem dos Advogados do Brasil, através da Subseção de Rio do Sul, Poder Judiciário, por meio do Fórum da Comarca de Tuporanga, Ministério Público do Estado e da Comarca, deputados estaduais que representam o município na Assembleia Legislativa, deputados federais, que podem atuar junto ao Ministério do Desenvolvimento Social, e órgãos federais, como Correios, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, entre outros, visando a obtenção de recursos financeiros a serem destinados ao município via convênios, emendas parlamentares, parcerias com empresas públicas e privadas, além dos recursos próprios consignados no orçamento do município de Atalanta. A implantação da Casa da Cidadania em Atalanta certamente representará um investimento social de grande alcance, aproximando os serviços do cidadão e garantindo dignidade e direitos a todos. Essa iniciativa está alinhada com os princípios constitucionais da cidadania e com o compromisso dessa Casa Legislativa de buscar soluções que facilitem a vida da população. Desta forma, conforme disposições previstas no artigo 166 do Regimento Interno, após dada ciência aos demais vereadores, no plenário desta Casa Legislativa, requer-se que a presente indicação seja encaminhada ao chefe do Poder Executivo Municipal para a viabilização do atendimento ao pleito, à luz da justificativa exposta, com cópia da presente ao governador do Estado de Santa Catarina, aos secretários de Estado do Desenvolvimento Social e da Segurança Pública, ao presidente da Subseção da Ordem dos Advogados de Rio do Sul, ao presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao juiz-diretor do Fórum da Comarca de Tuporanga, ao Ministério Público, aos deputados estaduais que representam o município na Assembleia Legislativa, aos deputados federais que representam os anseios do município perante o Congresso Nacional e o Governo Federal, ao presidente dos Correios e aos presidentes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, no sentido de estabelecer parcerias com vistas à implantação da Casa da Cidadania no município de Atalanta. Sala das Sessões, 11 de agosto de 2025, vereadora Rosane Nunes de Souza. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Atalanta, indicação número 041 de 2025.
o vereador da bancada do Partido Liberal, PL, que apresente e subscreve, no uso regular de sua função legislativa auxiliar, consoante lhe faculta o artigo 166 do Regimento Interno, propõe que se digne à mesa diretora enviar ofício ao Poder Executivo, indicando que o senhor prefeito, que determine ao setor competente a construção de uma faixa elevada na Avenida 15 de Novembro, SC 281, em frente à casa de Jaime Scheller, Atalanta. Justificativa. Em face do movimento acentuado de veículos decorrente da pavimentação da Avenida 15 de Novembro, SC 281, constata-se a necessidade da construção de uma faixa elevada, mais precisamente em frente à residência de Jaime Scheller, local onde se tem o acesso ao loteamento Liberdade, o que por si só já justifica a implantação do redutor de velocidade, com vistas à entrada e saída de veículos e de pessoas. A construção de faixas elevadas para a travessia de pedestres é uma medida de segurança viária que eleva o nível da via da faixa de pedestres, tornando-a mais visível e incentivando os motoristas a reduzir a velocidade. Além disto, as faixas elevadas representam uma das formas de moderação de tráfego que contribuem para um ambiente mais seguro e acessível para pedestres, incluindo aqueles com mobilidade reduzida, salientando-se que a construção deve ser acompanhada de sinalização vertical, placas, e horizontal, pintura adequada para alertar os motoristas sobre a faixa elevada. Desta forma, conforme disposições previstas no artigo 166 do Regimento Interno, após dada ciência aos demais vereadores em plenário desta Casa Legislativa, requer-se que a presente indicação seja encaminhada ao chefe do Poder Executivo Municipal para a viabilização do atendimento ao pleito, à luz da justificativa exposta. Sala das Sessões, 12 de agosto de 2025, vereador Vanderlei Ferreira. Indicações verbais. Eu pergunto a cada vereador. Vereador Jaime? Não. Vereador Walter? Não. Vereador Osni? Não. Vereador Jonas? Não. Vereador Carlos? Não. Vereadora Alessandra? Sim. Boa noite, presidente, aos demais colegas, aos servidores da casa, a quem nos acompanha aqui e às pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Eu gostaria de fazer uma indicação, então, quanto à Praça do Progresso. Foram duas situações que me foram trazidas. Uma questão é a respeito dos banheiros, que as pessoas que vão lá, elas não têm acesso a banheiro. A gente sabe, né, que tem os banheiros da Academia da Saúde e tem aqueles outros banheiros que pertencem à lanchonete, né? Então, me foi pedido para que estivesse vendo para que, pelo menos, ficasse um banheiro aberto para que as pessoas que estão lá na Praça do Progresso pudessem usar sábados, domingos, porque eu acho que não está mais sendo aberto, né? A lanchonete, não sei, enfim. Pediram, então, para ter acesso aos banheiros nos finais de semana, porque eles vão lá com crianças e não tem banheiro. E a outra questão aí é a respeito da Academia da Saúde, que também foi me relatado, que já fazem mais de 21 dias que a esteira não está funcionando. Então, para que seja visto essas duas questões, o equipamento, né, que não está em condições de uso há mais de 21 dias, e também que as pessoas possam ter acesso aos banheiros. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Alessandra. Dando sequência, vereadora Rosane. Eu tenho, sim. Boa noite, então, presidente e os demais vereadores, os funcionários da casa e as pessoas que estão aqui assistindo pessoalmente e quem está acompanhando pelas redes sociais. Assim como foi retirado os tachões aqui da rua, aqui na frente da creche e aqui atrás, o pessoal lá do Ribeirão também questionou quando é que vão tirar os tachões lá na frente do ginásio, na frente da piscina. Porque se aqui não pode, lá também não pode. Eu acho que até deveria ter aquele outro formato, aquelas tartaruguinhas que se diz, né?
Porque é importante, ali é entrada do ginásio, tem uma piscina ali na frente, mas aqueles tachões o pessoal está perguntando quando é que vão tirar. Então, a minha indicação é que então, a prefeitura faça a troca daqueles tachões por um outro material que seja menos danoso para os veículos, né? Era isso. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Rosane. Dando sequência, vereador Vanderlei. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, funcionários da casa, que nos acompanham aqui na casa e ao vivo pelo Facebook. Quero dizer a todos, também, vereadora Alessandra, que o Poder Executivo também desse uma olhada para o cara cumprir o contrato, ou, pelo menos, estudar o contrato que o cara tem, porque está também, além de não estar funcionando os banheiros, os caras que era para estar lá cuidando também não está. Da mesma forma, então, o poder conversar com quem está cuidando lá do bar, porque ele também deve ser responsável em ter aberto ali o final de semana. E o pessoal também está reclamando porque não tem lugar nem para comprar uma água, nada. Então, acredito que se ele fez um contrato com a prefeitura, a gente esteja estudando de forma que foi esse contrato, para a gente também cobrar dele a íntegra o que ele foi acordado. Se era para ele abrir 6 meses, fechar 6 meses, também não deveria ter entrado em contrato, né? Não sei conforme está no contrato, a gente também estudar para o executivo dar uma olhadinha. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Vanderlei. Requerimento número 012 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Atalanta. Requerimento número 012 de 2025. A bancada do PL, composta pelos vereadores adiante subscrito, no uso de suas atribuições regimentais, vem à presença de Vossa Excelência com fulcro no artigo 12, inciso 9, e artigo 65, inciso 14 da Lei Orgânica Municipal, e artigos 168, 169 e 173, inciso 1 do Regimento Interno, requerer que, após ouvido o plenário, seja solicitado ao prefeito municipal para que repasse a esta Casa Legislativa os seguintes documentos e informações. 1. O valor total gasto na reforma realizada na sede locada da Secretaria Municipal de Assistência Social. 2. O valor gasto e individualizado com divisórias, luminárias, tomadas, interruptores e fios elétricos e mão de obra de instalação. 3. O valor gasto e individualizado com a colocação ou reparos do piso, especificando o tipo, a quantidade e o valor gasto com mão de obra. 4. Informe-se ainda se o valor gasto com a reforma anunciada foi pago pelo proprietário do imóvel ou pelo município. Caso tenha sido pago pelo município, informar e fornecer cópia do processo licitatório e das notas fiscais inerentes às despesas realizadas, bem como o orçamento prévio e detalhado com o custo dos materiais e da mão de obra. Ressalta-se que o não atendimento da solicitação ora encaminhada constituirá conduta ilícita, passível de responsabilização, nos termos do artigo 32, inciso 1, da Lei Federal nº 12.527, de 2011. Atalanta, 12 de agosto de 2025. Coloco o requerimento número 012 de 2025 em votação. Pergunta a cada vereador. Vereador Vanderlei. A favor. Vereadora Rosane. A favor. Vereadora Alessandra. A favor. Vereador Carlos. A favor. Vereador Jonas. A favor. Vereador Rosni. A favor. Vereador Walter. A favor. Vereador Jaime. A favor. Dou como aprovado por unanimidade o requerimento número 012 de 2025. Requerimento número 013 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Atalanta, requerimento número 013 de 2025. Os vereadores da bancada do Partido Liberal, abaixo subscritos, no uso de suas atribuições regimentais, vêm à presença de Vossa Excelência com fulcro no artigo 12, inciso 9, e artigo 65, inciso 14 da Lei Orgânica Municipal, e artigos 168 e 173, inciso 1, do Regimento Interno, requerer que, após ouvido o plenário, seja solicitado ao prefeito municipal para que repasse a esta Casa Legislativa as seguintes informações e documentos. 1. Relação de máquinas: patrola, pá carregadeira, retroescavadeira, trator de rodas, rolo compressor, entre outros, vinculados à Secretaria de Transportes e Obras, especificando o tipo, marca, ano, número de identificação e o número de horas registradas no orímetro,
adotando-se como referencial a data da resposta ao presente requerimento. 2. O relatório de atividades realizadas com a utilização de máquinas vinculadas à Secretaria Municipal de Transportes e Obras, no período de 1º de fevereiro de 2025 a 30 de abril de 2025, constando o tipo de máquina utilizada, o serviço realizado, o local e o total de horas-máquina aplicadas no serviço. 3. O relatório de horas-máquina subsidiadas pelo município, realizadas pela Secretaria de Transportes e Obras, no período de 1º de fevereiro de 2025 a 30 de abril de 2025, especificando o tipo de máquina, a quantidade de horas, o valor subsidiado, o valor pago e o respectivo beneficiário. 4. Relatório do combustível gasto pelas máquinas no período de 1º de fevereiro de 2025 a 30 de abril de 2025, especificando o tipo de máquina e a quantidade de combustível gasto no período. 5. Relatório de gasto com manutenção das máquinas no período de 1º de fevereiro de 2025 a 30 de abril de 2025, especificando o tipo, número identificador, tipo de manutenção realizada, valor gasto e as cópias das respectivas notas fiscais. 6. O relatório de máquinas desativadas para reforma ou para leilão, especificando o tipo, marca, ano, número de identificação. 7. Informe-se se a Secretaria de Transportes e Obras utiliza planejamento das suas atividades e se tem algum sistema interno de controle dos serviços realizados, dos equipamentos, combustível gasto, custo de manutenção referente às máquinas utilizadas. Em caso positivo, encaminhar cópia do planejamento, semanal ou mensal, referente ao período de 1º de fevereiro de 2025 a 30 de abril de 2025. 8. Informe-se se no período de 1º de fevereiro de 2025 a 30 de abril de 2025 foram feitas aquisições de pneus para máquinas, especificando, se for o caso, o tipo de máquina, a quantidade de pneus, se houve processo licitatório, indicando o respectivo número, o valor despendido, anexando-se cópias das respectivas notas fiscais. 9. A quantidade de operadores de máquina vinculados à Secretaria de Transportes e Obras, indicando-se a respectiva máquina que utiliza, a habilitação necessária, a habilitação do operador e o prazo de sua validade. 10. Relação de caminhões vinculados à Secretaria de Transportes e Obras, especificando marca, placa, ano e Renavan, e a quilometragem registradas no odômetro. Só se é com caçamba, carroceria de madeira ou baú, adotando-se como referencial a data da resposta ao presente requerimento. 11. O relatório de atividades realizadas com a utilização de caminhões vinculados à Secretaria Municipal de Transportes e Obras, no período de 1º de fevereiro de 2025 a 30 de abril de 2025, constando o tipo de caminhão utilizado, o serviço realizado, o local e o total de quilometragem verificada na execução do serviço. 12. Relatório de serviços subsidiados pelo município, realizadas pela Secretaria de Transportes e Obras, no período de 1º de fevereiro de 2025 a 30 de abril de 2025, especificando o tipo de caminhão, a quilometragem, o valor subsidiado, o valor pago e o respectivo beneficiário. 13. Relatório do combustível gasto pelos caminhões no período de 1º de fevereiro de 2025 a 30 de abril de 2025, especificando o tipo de caminhão, placa, a quantidade de combustível gasto no período. 14. Relatório de gastos com manutenção de caminhões no período de 1º de fevereiro de 2025 a 30 de abril de 2025, especificando a marca, placa, tipo de manutenção realizada, valor gasto e as cópias das respectivas notas fiscais. 15. Relatório de caminhões desativados para reforma ou para leilão, especificando o tipo, marca, ano e placa. 16. Informe-se se a Secretaria de Transportes e Obras utiliza planejamento das suas atividades e se tem algum sistema interno de controle dos serviços realizados, dos equipamentos, combustível gasto, custo de manutenção referente aos caminhões utilizados. 17. Informe-se se no período de 1º de fevereiro de 2025 a 30 de abril de 2025 foram feitas aquisições de pneus para caminhões, especificando, se for o caso, o tipo de caminhão, marca, a quantidade de pneus, se houve processo licitatório, indicando o respectivo número,
o valor despendido, anexando-se cópias das respectivas notas fiscais. 18. A quantidade de motoristas vinculados à Secretaria de Transportes e Obras, indicando-se o respectivo caminhão que utiliza, a habilitação necessária, a habilitação do motorista e o prazo de sua validade. 19. Informe-se se o material de revestimento primário utilizado nos serviços de manutenção de estradas e obras, cascalho, brita, pó de brita, areia média, areia grossa, areia fina, terra, adquirido de terceiros ou advindo de extração própria. Em caso de aquisição de terceiros, qual o fornecedor e local onde o material é carregado, especificando qual o fornecedor, o endereço, o caminhão utilizado e o tipo de material transportado. 20. Informe-se a quantidade, metros cúbicos, de material de revestimento primário e manutenção e obras utilizado nos serviços da Secretaria de Transportes e Obras no período de 1º de fevereiro de 2025 a 30 de abril de 2025, seja de extração própria ou adquirido de terceiros, especificando-se a quantidade por material: cascalho, brita, pó de brita, areia média, areia grossa, areia fina, terra. Ressalta-se que o não atendimento da solicitação ora encaminhada constituirá conduta ilícita passível de responsabilização, nos termos do artigo 32, inciso 1, da Lei Federal nº 12.527, de 2011. Atalanta, 12 de agosto de 2025. Coloco o requerimento número 013 de 2025 em votação e pergunta a cada vereador. Vereador Jaime. Contra. Vereador Walter. Pelo que eu vi aqui, vão pedir esse relatório a cada 4 meses, porque só pediram até fim de abril. Eu acho que não é necessário, é muita burocracia isso aí. Contra. Vereador Osni. Eu também sou contra e justifico também. Imaginem vocês o tamanho do relatório que deva se fazer para responder a esse requerimento. Então, eu sugiro que, não encontrando essas informações no portal ou então direto na prefeitura, que daí então depois disso se faça o requerimento e se traga para essa casa. Mas eu sou contra. Vereador Jonas. A favor. Vereador Carlos. Eu acho que o voto aqui é de cada um, é individual. Eu acho que a pessoa tem que votar da forma certa, né, vereador Osni? Mas pelo que eu vi aqui, ver o número de horas registrado no orímetro. Se um operador trabalha até meio-dia, ele fica doente à tarde. Tem que substituir o outro funcionário. Aí tem que botar o outro para corrigir o horário. O orímetro não fecha isso aí. Outra questão, se não me foge a memória, ainda tem pneu lá atrás na secretaria. Porque o Sassá, o ano passado, trouxe um caminhão de pneu, acho que todos vocês lembram disso aí, né? Trouxe um caminhão de pneu que ganhou lá da Receita Federal, que foi apreendido pelo Paraguai. Então, está lá também. Isso não tem como justificar um voto. Relatório do combustível gasto de caminhões. Isso não tem lógica uma coisa dessa aqui. Então, eu acho que se tivesse 1.000 pessoas nesse plenário hoje, eu acho que 900 pessoas iam votar contra também. O meu voto é contra. Vereadora Alessandra. Eu sou a favor. Vereadora Rosane. Eu sou a favor, eu acredito que todos os gastos de uma prefeitura devem estar tudo anotado. Eu sou agricultora, eu sei quanto é que eu gasto no ano, eu sei quanto é que eu gasto numa safra, então eu acredito que a prefeitura também deve ter tudo isso bem, né? Então eu sou a favor. Vereador Vanderlei. Senhor presidente, o que eu quero dizer é que também sou a favor e quero explicar, devido, como a vereadora Rosane também falou, né, eu acho que é uma planilha de gastos, eu acho que a controladoria interna, né, a gente sabe, quem está lá também trabalha, então deve também ter isso em mãos, né, a qual não dificulte muito. Eles devem saber o quanto que eles gastaram com horas, com trator, com isso, com aquilo, com a máquina, também o quanto foi gasto de combustível, o quanto foi de areia, eles devem saber o quanto foi gasto, senhor presidente. Creio eu também que a auditoria deve estar ali também. Alguém deve ter o controle, um planejamento sobre isso também, porque senão fica as pampas, a prefeitura também não consegue administrar se não tiver alguém que tenha realmente, foi gasto tanto aqui, tanto ali, tanto lá. Talvez, creio eu que se o secretário tivesse respondido as nossas perguntas aqui quando ele esteve nessa casa e se negou a responder, creio que agora no requerimento ele responda. Obrigado, senhor presidente. Não havendo empate, sou responsável pelo desempate, meu voto é favorável.
Então, dou como aprovado o requerimento número 03 de 2025 por 5 votos a 4. Ordem do dia. Projeto de lei complementar número 002 de 2025. Coloco o projeto de lei complementar número 002 de 2025 em segunda votação. Pergunta a cada vereador. Vereador Vanderlei. A favor. Vereadora Rosane. A favor. Vereadora Alessandra. A favor. Vereador Carlos. Ô, presidente, só um momento. O que é esse projeto mesmo? Projeto de lei complementar número 002 de 2025 em segunda Refis. votação. Referente ao quê? Refis. É o refis. Sim, sou a favor. Vereador Jonas. A favor. Vereador Osli. A favor. Vereador Walter. A favor. Vereador Jaime. A favor. Dou como aprovado por unanimidade em segunda votação o projeto de lei complementar número 002 de 2025. Projeto de lei número 021 de 2025. Dotação orçamentária. Coloco o projeto de lei número 021 de 2025 em segunda votação. Pergunta a cada vereador. Vereador Jaime. A favor. Vereador Walter. A favor. Vereador Osni. A favor. Vereador Jonas. A favor. Vereador Carlos. A favor. Vereadora Alessandra. A favor. Vereadora Rosane. A favor. Vereador Vanderlei. A favor. Dou como aprovado por unanimidade em segunda votação o projeto de lei número 021 de 2025. Ordem do dia. Projeto de lei número 020 de 2025. Mensagem legislativa do projeto de lei número 020 de 2025. Atalanta, 15 de julho de 2025. Senhor Presidente, serve-se da presente para encaminhar em anexo o projeto de lei número 020 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual no município de Atalanta para o quadriênio 2026-2029 e da outras providências. Justificativa. O presente projeto dispõe sobre o plano plurianual no município de Atalanta para o quadriênio de 2026 a 2029, tendo em vista que o PPA é o instrumento gerencial de planejamento das ações governamentais de caráter estratégico e político, que deve evidenciar o programa de trabalho do governo manifesto nas políticas, nas diretrizes e nas ações para longo prazo, e os respectivos objetivos a serem alcançados, quantificados fisicamente. Portanto, o PPA não deve ser elaborado de forma genérica, tendo por objetivo apenas atender aos dispositivos constitucionais, mas quantificar os objetivos e as metas físicas eleitas, transformando-se em um instrumento gerencial. Isso porque deve servir de referência básica para a elaboração dos demais instrumentos que integram o sistema orçamentário na área pública. Assim, solicita-se o apoio dos nobres edis à aprovação do projeto de lei, aproveitando-se a oportunidade para reafirmar protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Cláudio Volney Sens, prefeito municipal. Projeto de lei número 020 de 2025. Dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026-2029 e da outras providências. O prefeito municipal de Atalanta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Da estrutura e organização do plano. Artigo 1º. Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2026-2029, em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do artigo 165 da Constituição Federal. Artigo 2º. O Plano Plurianual 2026-2029 organiza a atuação governamental em programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o período do plano. Artigo 3º. Os programas e ações deste plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem. Artigo 4º. Para efeito desta lei, entende-se por 1. Programa, um instrumento de organização da ação governamental, visando a concretização dos objetivos pretendidos. 2. Diagnóstico, a identificação da realidade existente, de forma a permitir a caracterização e a mensuração dos problemas e necessidades.
3. Diretrizes, conjunto de créditos de ação e decisão que devem disciplinar e orientar a atuação governamental. 4. Objetivos, os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais. 5. Ações, o conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas à execução do programa. 6. Produto, os bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa. 7. Metas, os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar. Artigo 5º. Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais. Capítulo 2. Da gestão do plano, seção 1, aspectos gerais. Artigo 6º. A gestão do plano plurianual observará os princípios de eficiência, eficácia e efetividade. Artigo 7º. Caberá ao Poder Executivo estabelecer normas complementares para a gestão do Plano Plurianual 2026-2029. Seção 2. Das revisões e alterações do Plano. Artigo 8º. A exclusão ou a alteração de programas constantes desta lei ou a inclusão de novo programa serão propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei de revisão anual ou específico de alteração da lei do Plano Plurianual. Parágrafo 1º. Os saldos remanescentes, após deduzido os valores de cada LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderão ser atualizados em cada exercício de vigência do Plano Plurianual, por ato do chefe do Poder Executivo. Parágrafo 2º. A atualização, se assim precisar, será realizada com base na média do incremento da receita corrente líquida dos últimos 5 exercícios, ou com base na média da variação acumulada anual do IGPM, Índice Geral de Preços de Mercado, dos últimos 5 exercícios. Parágrafo 3º. Após apurados os índices, na forma de que trata o parágrafo 2º, adotar-se-á o de menor valor. Artigo 9º. O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas. Artigo 10. As prioridades da administração municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos anexos desta lei. Artigo 11. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão. Seção 3. Da participação social. Artigo 12. O Poder Executivo promoverá a participação da sociedade na elaboração, acompanhamento e avaliação do plano de que trata esta lei. Capítulo 3. Das disposições gerais. Artigo 13. Integram o plano plurianual os seguintes anexos para o quadriênio 2026-2029. Anexo 1. Modelo do orçamento da Receita. Anexo 2. Despesas por programas de governo e ações. Anexo 3. Compatibilização das origens com as destinações dos recursos. Anexo 4. Resumo dos programas do PPA. Anexo 5. Relatório de ações por órgão e ano, vinculado ordinário. Anexo 6. Planejamento das despesas. Anexo 7. Resumo das receitas por fonte de recurso. Anexo 8. Resumo das despesas por fonte de recurso. Artigo 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação no DOM, nos termos do artigo 3º da Lei 1095 de 2009. Artigo 15. Revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura do Município de Atalanta, 15 de julho de 2025. Eu coloco o projeto de lei número 020 de 2025 em discussão. Presidente, eu posso pedir para deixar em vista esse projeto para a gente ver esses anexos todos que tem aqui que a gente não... Né? Pode ser? O
Vamos lá, considerando que também, né, acho que dentro dessa casa, se não for o mais importante, é um dos projetos mais importantes, né? Tem vários anexos, o projeto, eu vou consultar o plenário para que seja retirado da pauta, e após isso o projeto deve ficar na casa para cada vereador também avaliar, né, e ter uma decisão cada vez mais concreta sobre o voto. Então eu consulto o plenário para retirada de pauta do PPA. Eu pergunto a cada vereador, vereador Vanderlei. A favor. Vereadora Rosane. A favor. Vereadora Alessandra. A favor. Vereador Carlos. Eu não tinha dúvida, mas já que deixaram em pauta, então você é a favor também. Vereador Jonas. A favor. Vereador Osni. Eu sou a favor, mas no caso de dúvida não seria interessante então pedir para alguém viesse explicar na próxima sessão, alguém da prefeitura, ou não há necessidade disso? Não sei se só lendo aí depois os anexos todos, a gente tem ali atrás, né? A gente pode ter acesso a esses anexos, né? A gente pode ler. Se em caso depois de ler a gente ainda tiver alguma dúvida, mas eu acredito que se for uma coisa bem clara a gente consiga entender. Seria interessante daí que esse pedido fosse feito com antecedência para poder já na próxima sessão estar botando alguém à disposição, né? Osni, esse projeto, o PPA, ele tem um prazo para ser votado também. O prazo é extenso, tá? E ele é o projeto que ele vale para os próximos 4 anos. Então, mais uma vez eu reitero, se tiver sugestões, então retira a palavra dúvida, sugestões de melhoria para o município, contribuições, eu posso falar assim, de cada vereador, a hora é agora. Então, o projeto eu vejo que ficando na casa e tendo essa contribuição de cada vereador, ele é positivo. Não, eu concordo em deixar em pauta também, só pergunto porque foi comentado na outra sessão anterior, um projeto um pouco mais duvidoso para pedir para alguém viesse dar o esclarecimento sobre ele. Vereador Walter. A favor. Vereador Jaime. É um projeto. A favor. Projeto de. O número do projeto 020-2025 fica em pauta. Grande expediente, palavra livre. Então, por ordem de inscrição, é o vereador Vanderlei. Senhor presidente, só explicando a minha indicação, quero dizer que a Celeste, quando mexeu ali naqueles postes da SC, ela deixou vários cabos pendurados. Muitos estão a 1 metro do chão. Há uma dificuldade imensa do morador entrar na casa dele, pela quantidade de fios que tem ali. A gente não sabe qual é energizado, qual não. Nós não somos especialistas nisso. A única coisa que a gente sabe, quando a Celeste faz esse tipo de reparo, ela também poderia pegar esses fios e amarrar, ou reorganizar, né, fazer alguma coisa para não ficar aquilo ali. Além de ser a estética muito feia. Tu passar na SC 281 e olhar lá, está pendurado lá pelo um pau os fios. E não são poucos, é um balaio de fio. Então, assim, se puder arrumar aquele emaranhado de gatos e ratos lá, a gente agradece, porque isso lá está uma vergonha, na realidade. Agradeço muito, e não só na frente da casa do excelentíssimo nosso querido Nelson Maia, mas também postes à frente, e também fora aquela calçada também está bem complicada também. Vários lugares estão afundando, aquelas tampas são muito feias, então tem muita coisa a ser feita ainda. A gente acredita que até o final da obra seja resolvida. Mas esse aí, da Celeste ter mexido nos postes e ter deixado aqueles cabos lá, foi uma responsabilidade muito grande. Acho que caberia, né, ressaltar e melhorar aquilo ali. Também, da mesma forma, senhor presidente, nós, aqui a indicação que a gente fez também sobre a lombada ali próximo ao loteamento, devido à entrada ali, eu tive passando ali, tinha um ônibus parado, até para proteção daquelas crianças daquela comunidade. Para as crianças ali próximo à casa do senhor Jaime, a velocidade dos carros está imensa, e botando em risco os moradores ali, até quem sai ou quem transita ali da mesma forma. Senhor presidente, se eles puderem dar uma olhada, a gente agradece. Quero parabenizar aqui, talvez eu não tenha falado na última sessão por falha, a cada pai que está aqui, a cada pai que nos acompanha de casa, né, que o dever como pai também é educar e ensinar o melhor ao seu filho, né, desde que a gente consiga, junto a Deus, reunir o melhor na cabeça dos nossos filhos, né, essa é uma herança nossa, principal, né? E também, senhor presidente, eu queria entender como é que eles dão férias para alguns funcionários, né? Se pega férias na saúde no final do ano, no meio do ano tem. E quando tiver, botar alguém responsável no local.
Porque tem pessoas que necessitam daquele profissional e ele não está lá na unidade. Então, a gente gostaria muito de ver que alguém fique no lugar. Né? Contrato temporário, alguma coisa assim, deu férias, contrata alguém para ficar no lugar. Também quero dizer aqui ao funcionário da Casanda, a nossa querida Atalanta, né, que não é contra ele a moção que a gente fez. A gente fez contra a instituição, que ela tem que descontar o que é sujo, que o morador não tem que estar pagando pela água contaminada, porque não tem condições de usar. Então, assim, senhor presidente, também apoio a Casa da Cidadania, da nossa nobre vereadora, estou à disposição também, e agradeço. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Wanderlei. Dando sequência, a vereadora Alessandra. Boa noite, novamente, né, a todos. Como eu havia relatado para as pessoas que me sugeriram ou pediram algumas situações, né, alguma melhoria, foram feitas as indicações, tanto verbais quanto escritas. E eu vou dar a resposta aqui para todas as pessoas, então. Para as pessoas que me solicitaram e os que não solicitaram também ficarem a par do que foi pedido. Então, a indicação número 013 era estudos de viabilização para transformar servidão em rua. No caso, essa servidão é a servidão que liga a Rua 15 de Novembro à Rua Constâncio Krumer, ali perto da escola, né, do Frederico Rolla, né? Então, para que fosse feita uma rua, né? Porque ali, no caso, tem de 5 a 6 famílias que têm lotes ali e que não conseguem regularizar. Então, se fosse modificado, né, essas famílias também poderiam estar regularizando esses lotes. E a resposta do Executivo foi a seguinte: o assunto será submetido à apreciação do núcleo gestor, juntamente com outras questões, incluindo outras servidões, havendo aprovação do núcleo gestor e sendo verificada a viabilidade técnica pela equipe de engenharia, a indicação poderá ser atendida. Não há prazo para que isso ocorra. Então, as pessoas que têm lote ali, procurem, né, o grupo, né, gestor, né, que está ali a par do plano diretor, para que solicitem, né, para que se tenha mais força para que essa indicação seja feita. A indicação 014 é a manutenção do jardim da entrada do município, que logo que a gente fez aqui, logo foi feita essa limpeza, né? Que eu até já relatei aqui também, que ficou muito boa a entrada lá do nosso município, né? Onde foram feitas as podas daqueles coqueiros, que ficou uma visão mais aberta, ficou melhor, né? Então, foi atendida a indicação 014. A indicação 015 era referente ao Parque Mata Atlântica, né? Que se providenciasse a colocação de banheiros químicos e um bebedouro. Por quê? Durante a semana, quando o parque é aberto, né? As pessoas que vão lá visitar o parque, eles têm acesso aos banheiros. Finais de semana, quando é aberto, também se tem acesso. Agora, quando não está aberto ou quando o funcionário encerra o seu horário, as pessoas continuam lá. E é muito desconfortável você estar num local que tu necessita de um banheiro e que tu não tenha. Então, esta solicitação será atendida, mas não a data prevista para execução.
certo? Então, eu vejo que é muito desconfortável. Imagina nós, se nós fôssemos visitar um local numa outra cidade, que nós necessitássemos de um banheiro e que não tivesse. E o bebedouro, que também, como a gente recebe muita visita de estudantes durante a semana, né, que eles visitam a Premave, também se deslocam até o parque, também era necessário, mas, então, por enquanto, não há data prevista para atender nem a solicitação dos banheiros e nem do bebedouro. A indicação 016. A indicação 016, ela pede melhorias na identificação da capela mortuária, no sentido de atender melhor as pessoas que vêm de outras cidades. Né? Então, a resposta foi a seguinte. No caso, também aqui falava sobre a manutenção do cemitério também, né? A manutenção do cemitério é feita periódica e assim seguirá. A sinalização não será colocada no momento. Entendemos que a capela mortuária é de fácil localização e identificação. Todavia, a situação será acompanhada e nada impede que o posicionamento seja revisto. Então, assim, né, eu gostaria de saber, diante dessa resposta aqui que foi dada, o porquê que o ginásio de esportes Manuel Inácio Antunes é de fácil localização, porém, está lá o nome. Não está lá só ginásio de esportes. Ginásio de esportes Manuel Inácio Antunes. O Ribeirão Matilde. O ginásio de Ribeirão Matilde é de fácil localização. Ginásio de esportes Leopoldo Voz. A cancha, que foi inaugurada agora, esse ano, no Ribeirão Matilde, é de fácil localização? Está lá o nome, não está? Aí eu pergunto, por que a capela mortuária não pode estar o nome lá? Lauro Zanelato. Por quê? A indicação 017. A 017, ela pedia a sinalização daquela travessa ali na Tifa dos Cubiac, né? Que já foi atendida. Aqui até estava a sinalização das áreas indicadas será feita, mas não há data prevista para execução. Já foi colocado tanto a placa aqui, na Dona Luísa, né, ali nos Wepers, como foi pedido, quanto lá no Zenal. Muito bem, muito obrigada, foi atendida. E a 025 é onde a gente pedia também para a capela mortuária, né, que fosse colocado o púlpito e também um sistema de sonorização, né? Então, aqui tem a resposta. O púlpito será disponibilizado. Pelo que nos foi falado na sessão passada, até foi o púlpito que estava aqui, e quando eles vieram pegar os outros móveis que aqui estavam, o púlpito eles já levaram, parece-me que já está na capela mortuária. Em relação ao microfone e à caixa de som, hoje entendemos que, por ser a capela mortuária um espaço pequeno, não se mostra necessário. Todavia, a administração acompanhará a situação e nada impede que venha a fornecer o equipamento futuramente, caso identifique a necessidade. Então, assim, aqui da Câmara também sobrou caixa de som e microfones, que também foram devolvidos para a Prefeitura. Então, eu acho que eles poderiam colocar lá. Vou até justificar o porquê. Geralmente, quem faz as celebrações já são pessoas
ou professores, ou outras pessoas que já gastaram bastante as suas cordas vocais. E um som auxiliaria muito, porque as pessoas não precisariam ficar lá forçando cada vez mais. Na hora de fazer um cântico, quem puxa os cantos não precisa elevar a sua voz até o último. Com o microfone, facilitaria bastante, porque você não forçaria tanto e seria uma coisa mais agradável, mais clara. Quem canta sabe a diferença de você ter que puxar tudo no teu gogó ou de você ter alguma coisa que te auxilie, né? Então, como agora está lá, eu acho que a prefeitura podia colocar, né? Então, eu acho que eles poderiam já estar revendo essa situação aqui para estar colocando, né? Porque auxiliaria bastante essa questão para quem realiza as celebrações. E voltando um pouquinho até a respeito ali da capela mortuária, de estar colocando o nome, mas assim, se o executivo achar que não tem condições ou que não tem a necessidade, a família vai estar vendo a parte legal e eles vão estar colocando a nominata lá na capela mortuária. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Alessandra. Dando sequência, a vereadora Rosane. Então, como eu já havia cumprimentado a todos, né, só reiterando meu boa noite. Primeiro, eu vou só defender a indicação que eu fiz quanto à Casa da Cidadania. Já era um pedido de várias pessoas, curiosamente, lá do Ribeirão, que pediram para que eu pedisse, né, à prefeitura que implantasse aqui em Atalanta a Casa da Cidadania. A ideia é ter um lugar, em um só lugar, vários serviços importantes. Já foi lido, né, já foi bem esclarecido: emissão de documentos, atendimento do PROCON, junta militar, vagas de emprego, no caso, se fosse o caso também, cursos, conciliação processuais, mediação familiar e questões relacionadas à justiça, como o juizado especial. Assim, ninguém vai precisar sair da nossa cidade para resolver coisas simples, economiza tempo, dinheiro e facilita a vida de todos. A indicação está bem clara, né? E outra coisa que eu também queria falar, a semana passada a vereadora Alessandra comentou a respeito da creche, né? Eu vou continuar chovendo no molhado, eu vou falar a nossa opinião sobre a construção da creche. E eu trago aqui um comentário também relacionado à nossa visita. Nós fomos lá, visitamos as 2 creches de Agrolândia, e eu vou falar o nosso parecer. Não é nada técnico, mas é coisa que a gente constatou lá quando a gente foi visitar as 2 unidades. Já deixa claro, nossa posição não é contrária à construção de uma creche nova, que consideramos necessária e urgente para atender a demanda das famílias, mas é, sim, o modelo arquitetônico proposto. Isso a gente não concorda com aquele modelo que está sendo apresentado aqui pela administração. E vou justificar por quê. O lugar lá, a gente viu que tem pouca ventilação natural. A estrutura depende do uso constante de ar-condicionado, tanto no verão quanto no inverno, o que aumenta o risco de proliferação de vírus e bactérias no ar, favorecendo doenças respiratórias e alergias. Isso foi falado para a gente pelos profissionais que trabalham lá. Quem estava lá acompanhando viu que é verdade. Então, um ambiente que fica o ar ligado o tempo todo, né, não é um ambiente saudável. A estrutura, a segunda coisa, baixa iluminação solar também. É um ambiente com pouca entrada de luz natural, prejudica o desenvolvimento saudável, reduzem a produção de vitamina D e aumentam a umidade interna, criando condições para fungos e mofo. É fato, isso também é um fato. Paredes frias e úmidas.
Esse tipo de construção retém umidade e mantém a temperatura baixa no inverno, deixando o ambiente desconfortável e propício a doenças como resfriados e bronquites. A gente sabe, isso é verdade também. O ambiente artificial e pouco saudável. As crianças precisam de contato com a luz natural, ventilação cruzada e temperatura equilibrada de forma natural, e não depender de aparelhos elétricos para estar num ambiente agradável, né? Com isso, também, o custo de manutenção é elevado. O uso constante de ar-condicionado e iluminação artificial aumenta consideravelmente a conta de energia e a necessidade de manutenção de equipamentos, gerando gastos contínuos para o município. Então, defendemos que a Atalanta invista em um projeto de creche moderno e saudável, com ampla ventilação, entrada de luz natural, áreas abertas e soluções arquitetônicas sustentáveis que protejam a saúde das crianças e dos profissionais. Um espaço escolar deve ser planejado para favorecer o desenvolvimento físico, emocional e cognitivo, evitando estruturas que transformem a sala de aula em um ambiente fechado e artificial. Eu não tenho mais filhos em creche, meus filhos já estão adultos, mas eu queria saber se os pais dessas crianças, eles têm ideia de como é a estrutura lá. Eu não quero criticar lá a estrutura, tudo lá funciona muito bem, é tudo muito organizado, é limpo, na questão... Tá. Mas a questão é essa, né? Então, como eu estava falando, né, a questão não é criticar. A questão é que, se eu tivesse filho em creche, eu ia querer um ambiente melhor, com mais iluminação, ventilação. O fato de estar organizado é tudo perfeito, organizadinho, tudo tem seu espaço, seu lugar, mas a estrutura em si não é uma estrutura ideal. Então... Se tu me cede um pouco a palavra, sim, nobre sim. vereadora. Eu tive vendo 2 casos. Um a gente foi lá ver, e outro eu vi o projeto daqui. É idêntico. Então, quer dizer que não mudaram em nada. É simplesmente um plágio da Agrolândia, não tem entrada de ar. Eu até questionei ao engenheiro da nossa prefeitura, vai ser igual, não vai ter entrada de ar. A única entrada de ar que tem naquela creche é das salas de aula, dos fundos. Quer dizer, o parquinho, onde é que eles vão ficar ali, a areazinha que eles vão ficar de fora, onde que talvez não tenha nem cobertura, vai ser a entrada de ar para dentro da creche. Então, assim, não é só fazer uma creche a qual vai proliferar gripes e muitas outras, né? Mas, assim, a falta de entrada de sol. As nossas crianças vão ver sol só quando eles forem para o lado de fora da sala. Porque ali onde é que é o refeitório, onde é que vai ficar realmente a parte administrativa, não tem uma entrada de nada de sol, nada. Não tem nada que clareie. É tudo artificial, que nem tu falaste. Então, assim, vão depender de toda a eletricidade só, e nada de entrada de um ar, nada de entrada de um sol, ali não vai ter nada. Então, assim, se puder olhar melhor o projeto, eu olhei o projeto em loco, fui na prefeitura olhar. Então, assim, eu achei de extrema falta de conhecimento, talvez do prefeito, o que houve, mas, assim, se ele tivesse pelo menos ido lá conversar com os professores, a qual a gente foi, ele saberia se essa creche seria boa ou não. Eu prefiro ser criticada por excesso de cuidado, do que amanhã depois os pais dizerem assim, poxa, ninguém sabia que ia ser assim. Será que os pais sabem? Quando o prefeito esteve aqui, eu perguntei para ele, prefeito, o senhor tem intenção de fazer uma chamada pública, convidar os pais, apresentar o projeto, mostrar foto? Eu acredito que a maioria dos pais nem tem ideia de como é que é a estrutura lá. Então, se eu fosse mãe, eu iria, assim que possível, lá visitar a estrutura, pedir, né, para entrar lá, para conhecer, e aí pedir para o prefeito repensar. Será que não tem um outro modelo para a gente estar se baseando para estar fazendo essa creche? Tem dinheiro? É obrigada a fazer aquele modelo lá? Não me agrada. Eu, como mãe, se eu tivesse um filho em idade de creche,
eu iria pedir para o prefeito reavaliar. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Rosane. Dando sequência, o vereador Osni. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, servidores da casa, quem nos assiste aqui presencialmente e também pelo Facebook. Eu queria fazer um comunicado aqui da Secretaria de Saúde, que informa que, em virtude do aumento do casos de sarampo registrados no Brasil e em outros países das Américas, será realizada uma ação especial de vacinação nas empresas do município. O objetivo é verificar a situação vacinal dos colaboradores e garantir a imunização de todos contra a doença. Então, solicitamos que nesse dia será marcado em cada empresa, que os funcionários serão avisados, que levem junto a sua carteira de vacinação para a conferência e também para a aplicação das vacinas. Além disso, serão ofertadas nas unidades de saúde as vacinas previstas no calendário nacional de vacinação para crianças e adolescentes, assegurando a atualização completa da caderneta de imunização. Contamos com a colaboração de todos para fortalecer a prevenção e proteger a saúde de nossa comunidade. Então, só comentando que essa semana eu estive ali conversando com o secretário da Saúde e também com a enfermeira Dai, e eles manifestaram a preocupação que eles têm com os aumentos dessas doenças até na nossa região e em todo o Brasil, né? Como, por exemplo, em Rio do Sul, parece que teve 2 casos de meningite, que era uma doença que praticamente já estava extinta, né? Então, é um apelo que a gente faz, que tragam as crianças, os adolescentes, compareçam para essas campanhas de vacinação, que, embora que talvez tenham algum efeito colateral, aquelas vacinas, mas o benefício que eles trazem para as crianças é muito maior do que o efeito colateral, né? E, além disso, também vem um aviso da promotoria, do Ministério Público, que, a partir de agora, vão ser notificados os pais que não concordarem com a vacinação dos filhos. Então, eles vão ter que assinar um papel se responsabilizando dos casos que possam acontecer com as crianças referentes à falta de vacinação e isentando também o posto de saúde e a saúde do município. Então, é muito importante que repensem essas condições ali de não vacinar as crianças. É muito importante para o município e principalmente para as crianças. Era isso, então, que eu queria falar. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, vereador Osni. Convoco para a próxima reunião ordinária, dia 19 de agosto. Não tendo mais expediente sob a proteção de Deus e da lei, declaro encerrada a presente sessão e peço que Deus ilumine a mente de todos.